Irmãos, domingo passado nós falamos sobre processo, né? O tempo de Deus e o processo. Tudo é um processo. Aí eu mencionei rapidamente que Davi foi considerado e é considerado até hoje o melhor rei que Israel teve. Ele era o melhor rei, né? Até hoje ele é reconhecido como o melhor rei que Israel teve. E aí eu decidi olhar algumas coisas aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, que é aquele episódio que Davi vai enfrentar o gigante, né? Vai enfrentar Golias, o incircunciso, o filisteu. Se você ler todo o capítulo 17 de 1 Samuel, você vai descobrir que não houve uma vez sequer que Davi mencionasse o gigante. Sabe, porque ele não via um problema. Onde todo mundo viu o problema, ele não. Ele chama de incircunciso, de filisteu, mas de gigante não, né? Porque às vezes o que a gente fala vira uma declaração. Você fica falando, o gigante, o gigante, o gigante, né? E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a figura, sobre essa pessoa. Talvez assim não sei se falo qualificações, ou se eu digo assim, características, qualidades, virtudes, sei lá, o nome que você quiser dar para essa coisa aqui, né? Assim, para o perfil de Davi. E aí então, eu vou ler alguns versículos, e a gente então, não vou ler todo o capítulo 17, porque o capítulo 17 tem 58 versículos. Então nós não vamos por ele todo, não. 1 Samuel 17. Né? Há uma pergunta que normalmente a gente faz, que é uma pegadinha. Né? Como é que Davi matou Golias? Né? Aí todo mundo diz que foi com uma pedrada. Não é mesmo? Aí você lê o versículo 51, que diz assim: pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Então, a pedra botou Golias no chão, né? Desmaiado lá. Aí Davi correu e pegou a espada e cortou a cabeça dele. Sabe, a gente fica pensando, se eu pudesse, né, produzir um filme, eu ia centrar só naquele momento assim que Davi pegou a cabeça do gigante e levantou assim para todo mundo ver, não é? Sabe, um negócio seria épico, porque durante 40 dias esse gigante, esse incircunciso, esse filisteu afrontou os exércitos, né? Você lê o texto e havia um vale e as tropas de Israel no alto de um monte e as tropas dos filisteus no alto de outro monte. Todo mundo conhece, já viu filme, novela, não é? Tudo quanto é jeito, já foi passado isso. Os maiores produtores de cinema são judeus, então eles fazem questão de contar a história quantas vezes puder, não é? E então os dois estão lá, e você lê o texto, descobre que primeiro dia, ordem de batalha, aquela gritaria, aquela alegria, aí sai lá do meio dos filisteus um gigante, né? Um homem alto, 3 metros, sei lá, uma coisa mais ou menos assim, 3 e pouco, e todo armado, né? Todo paramentado, disse: olha, vou fazer uma proposta. A proposta é: para que a gente vai derramar sangue?
né? Vamos guerrear, vocês mandam o campeão de vocês e eu como campeão dos filisteus. Quem vencer, o outro povo se submete. Não vamos derramar sangue, é uma proposta, não é? Eu acho até que se essa proposta fosse feita nas guerras que tem por aí, não é? Os presidentes, os reis, quem tiver, só eles dois vão lá e guerreiam e nós ficamos assistindo, ia ter muito menos guerra, não é? Porque o pessoal guerreia porque manda o soldado lá dar tiro no outro e fica lá né, assistindo de longe as coisas. Bom, e então, primeiro dia, de manhã e de tarde, o filisteu faz a proclamação dele e não aparece ninguém do lado de cá. Segundo dia, terceiro e quarto, e a coisa vem andando. E quando a gente lê, o dia que Davi chegou, diz o texto que o gigante vinha subindo. O que aconteceu? Ele desceu toda a montanha dele, chegou lá embaixo, continuou desafiando, não aparecia ninguém, ele começou a subir. Vinha subindo. Então, vê como é que o inimigo vai ganhando território na vida da gente, né? Baseado nesse negócio assim. Ele faz um blefe, você não reage, né? Ele avança mais um degrau e vai avançando, e agora ele vinha subindo. Então, como você conhece a história, eu não vou agarrar muito nela, não. Eu queria que a gente focasse um pouquinho sobre esse moço Davi. O Job, na hora da leitura aqui do texto e na hora de orar, ele mencionou uma coisa interessante. Então, eu queria até usar isso como primeira qualidade, primeira virtude, primeira coisa a ser notada nesse menino, né? Ele é um adolescente, no tempo dele não tem celular, não tem joguinho, não tem nada, né? Claro que tinha os joguinhos dele lá de treinar, joga pedra com a funda, não é? Isso ele estava sempre afiado, sempre em dia, sempre disposto, ele nunca parou. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que ele era um homem de compromisso, né? Hoje nós vivemos numa época assim, muito descomprometida, muito no mais ou menos, mas quando a gente vê aqui no capítulo 17, por exemplo, no versículo 20, né, 17, 20, deixa eu achar aqui para ler para vocês, 17, 20, assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Esse é o versículo 20. Agora olha o 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Bem, vocês conhecem a história. De repente, o pai chama Davi, Davi é o caçula, né? 3 irmãos estão na guerra, 40 dias e ninguém dá notícia, nem a favor nem contra. E o pai chama Davi, né? Vamos lembrar, são 8 filhos, 3 estão na guerra. Tem mais 4 à toa dentro de casa. 4 à toa dentro de casa. E o pai chama exatamente o que estava trabalhando, né? O Davizinho que está lá tomando conta das ovelhas lá no meio do mato. E disse: olha, amanhã você prepara aí uns milhos tostados, uns grãos tostados, uns queijos. Leva para o capitão, leva alguma coisa para os seus irmãos e traz notícia da guerra. Porque não tem notícia nenhuma, irmãos. Quando a gente não tem compromisso, não tem notícia. Não é, a coisa não anda. E compromisso é um negócio que você assume e aprende, né? Você vê nesses filmes aí, né, de que tem exército, sempre eles fazem questão de mostrar o sargento passando o pessoal em revista de manhã, não é? Porque descobriu-se que quando você levanta cedo e arruma sua cama, você está disposto a organizar o seu dia. Olha aqui, né? Olha que coisa assim. Você levanta e arruma a cama, põe tudo direitinho no lugar, lençol esticado, coberta, travesseiro, tudo certinho no lugar. Você programou a sua cabeça para organizar o dia.
Já ele deu apoio moral. A ladrã está perguntando, né, Juninho? Pois é. Então, porque é assim com a gente. Quando você sai de qualquer maneira, não é? Corre o risco de o dia também ser desorganizado. E Davi era uma pessoa com compromisso, não é? Olha que ele tomava conta das ovelhas, não é? Quando Samuel foi lá para ungí-lo, tinha 7 homens, 7 irmãos de Davi à toa dentro de casa com o pai, e Davi trabalhando. Não é? Deus está de olho nas pessoas que têm responsabilidade, que têm compromisso. Não é de tanto faz, não é de qualquer maneira. Jesus só chamou quem estava trabalhando. Jesus nunca chamou um desocupado, né? Escolheu lá no meio da turma, começou com Pedro e Tiago, lá que eles estavam, um estava consertando rede, o outro estava lavando as redes, porque já tinha voltado, não pescou nada, né? E chamou. Então sempre Jesus esteve envolvido. Mateus era funcionário federal, coletor de impostos. E aí, né, Jesus passou e falou assim, segue-me. E ele largou tudo e foi seguir Jesus. Sabe, sempre alguém trabalhando, sempre alguém comprometido, é uma pessoa que Jesus está de olho nela, né? E Davi é essa figura assim de alguém responsável, alguém comprometido. O pai chamou e falou assim, você quem vai? E ele não discutiu, não é? A gente lê sobre Davi, deixa eu ver um outro versículo aqui, versículo 15, 17. O que eu pus aqui? Por que eu pus o 15? 15. Ah, sim, é porque antes desse período, Davi alternava. Davi era um homem multitarefas, né? Ele alternava, ficava tomando conta das ovelhas, e alguns dias ele tinha um turno, um trabalho, ele era convocado, ia ao palácio para tocar harpa, para expulsar, ou pelo menos azedar o ambiente do demônio, né? Não é? Ele chegava lá e começava a tocar harpa lá e cantar, e o demônio falou assim, chegou esse cara, e ia embora, deixava o Saul mais tranquilo. O que aconteceu com Saul? É que depois que Davi foi ungido para ser rei, Samuel não falou com ele que aquela unção era para ser rei, mas ungiu, não está lá no texto isso, mas ungiu a Davi. A unção que estava sobre Saul, o Espírito Santo, a unção representada ali, saiu e foi para Davi. O que aconteceu? Saul ficou doido, né? De tempos em tempos ele tinha um ataque de loucura, e aí só a harpa, né? Então Davi, lá no versículo 15, ele alternava. Tinha dia que estava no palácio, tinha dia que estava tomando conta das ovelhas. Que figura, não é? Ele podia ter virado para os irmãos, ó, pai, esse punhado de homem à toa aí, ó, eu estou trabalhando, hoje eu tenho que ir lá para o palácio. Vê se o senhor manda um desses meninos ir lá tomar conta das ovelhas. Não, ele vai, é para tomar conta das ovelhas? Estou lá. Ah, hoje é para ir no palácio, eu vou. Sabe, ele tinha aquela fixação de fazer o que era para ser feito, né? Então, primeira coisa que a gente pode pensar, isso aqui, ele era um homem comprometido, não é? A outra coisa é que a vida deu a ele uma visão diferente das coisas. Quando ele chegou lá, né, eu li o texto aqui, ele foi chegando e foi saber notícias, perguntar para o pai, para os irmãos como é que estava. Eu tenho que levar notícias para o papai, como é que vocês estão? Bem, aqui, né, estamos deixando a vida nos levar. O que está acontecendo? Ah, é porque tem um gigante aí, e ele está afrontando todo mundo, e ninguém, não apareceu nenhum corajoso. Pudera, não é? Corajoso, né? O rei falou assim, olha, quem enfrentar o gigante vai casar com a minha filha. E olha um para o outro assim, ó, morto, não casa. Vê se eu vou entrar nessa. Não é? Morto não casa. Aí o rei teve uma outra ideia fabulosa, olha, quem for lá enfrentar o gigante, eu vou isentar a família de impostos, né?
Aí um olha para o outro e diz, esse rei, não é? Ele está gozando com a cara da gente, porque né, morto não paga imposto. Não é? Então, as propostas de Saul não encaixavam com a situação. Então, enfrentar gigante, fez 40 dias e todo mundo assim, calado, todo mundo quieto. E sabe, aí chega Davi exatamente na hora que o gigante. E Davi tem uma visão diferente de todo aquele exército, né? O exército olha assim e diz, eu não vou, o outro eu não vou, e o outro eu não vou, né? Me exclui dessa e não sei o quê, e cada um tem uma desculpa. E Davi olha o negócio assim e pensa desse jeito, ele é tão grande que eu não erro a pedrada. Não é? Ele é tão grande que essa eu acerto com facilidade. Sabe, às vezes as nossas visões nos puxam para trás, não é? Nos fazem ser pequenos, quando o projeto de Deus é que a gente seja grande. Não é? Ele é tão grande que eu não erro a pedrada. Então essa é a segunda ideia, ele tem uma visão diferente. Hoje nós vivemos uma época assim de que há muita narrativa, né? E pouco fato, há muito papo aí, muita informação, muita coisa rolando, mas quando você vai espremer, não tem, né? E as pessoas às vezes são formadas na informação e pronto. Davi não tinha esse negócio, não. Ele chegou lá, viu lá de frente o que era, olhou a cara da figura e disse, não, eu dou conta. Então era uma questão de visão, né? Davi já tinha visto leão, né? Já tinha visto urso. Eu acho até que, leão, deixa eu avisar um negócio para o senhor, veio um urso aqui, eu dei jeito nele. Não é? Isso só acha que vale a pena, né? E pronto. E agora ele olha para o gigante e ele não tem medo, né? Quando Saul fala com ele, pera lá, o homem é guerreiro, ele é treinado, ele tem, né, pós-graduação, não sei o que, doutorado, isso tudo, ele é bem armado, ele é bem estruturado. E Davi disse, olha, teu servo aqui já enfrentou um leão e um urso, e eu fui lá e tomei a ovelha que eles pegaram. Eu não tenho medo disso, não. Sabe, às vezes, a nossa visão pequena, né? Pastor Francino falou aqui da última vez que ele esteve aqui, né? No finalzinho ele contou, fez uma viagem de 1 mês, ele só não contou que levou mais 2, né, pastor? Você não contou que foi só mais 2, saíram com a cara e a coragem, o dinheiro da ida, da volta, Deus tem que dar jeito, e Deus fez tudo isso, né? Quando você vê assim que quem está no comando da coisa é o Senhor, não é? Davi tinha essa ideia. Quer ver uma terceira coisa que eu queria que a gente pensasse? E essa é boa, porque essa é atual, é para nós aqui. Davi tinha desejo de prosperar. Porque ele chegou, escutou a conversa e perguntou, o que eles estão dando aí para matar esse gigante? O que eles estão oferecendo? Né? O que eles estão oferecendo? Que farão ao homem? Aí alguém falou assim, vai casar com a filha do rei. Bom, já é uma boa proposta, porque estou lá tomando conta de ovelha, não é? Já é uma boa... Que mais? Não é? Sabe, irmãos, o problema nosso é que muitas vezes a gente não quer saber o que mais. A gente não se aplica. Tem mais alguma coisa a ser oferecido? Não é? A gente fica só naquele, tá bom desse jeito, eu já aceitei Jesus, eu já vou escapar do inferno, tá bom demais. Você devia estar aqui, que mais? Né? Que mais? Né? Eu não devia, depois você corta isso, Júnior. Depois marca essa parte para você cortar. Eu trabalhava como recepcionista do Hotel Excelsior. Excelsior era ali na praça da rodoviária, e ali era muito frio de manhã e a gente tinha que pegar serviço cedo.
Então, eram as portas de vidro fechadas, mas quando abria, entrava aquele vento frio, e você ficava meio encolhido, esfregando a mão, e então chegou num ponto que eu passei a ser conhecido como o recepcionista que ganhava mais gorjeta, né? Eu não sei, Deus se agradou de mim e o dinheiro vinha mais fácil. Tinha um cara que trabalhava à noite, e da noite até quando eu entrei, ele era famoso. Ah, o fulano é que ganha dinheiro aqui. E aí eu comecei a trabalhar. E eram 2 em cada horário. E o rapaz que trabalhava comigo era muito bom na contabilidade. Ele fazia o livro, no final do dia o livro fechava tudo direitinho, certinho. E ele falou assim: ô Valdir, então você fica com os clientes e eu fico com o livro. Tá bom, né? E aí chegou num ponto que no meio do... lá os mensageiros que ficavam ali na porta, ficavam olhando assim, e eles diziam: ó, quando o Valdir esfrega a mão, vai ganhar dinheiro. Né? Mas era por causa do frio que entrava, mas você via o cliente vindo pagar a conta, meu filho, não tinha jeito. Não é à toa, né? Ficou, né? Eu fiquei pouco tempo, depois o hotel fechou e tal, mas foi um tempo bom, porque, né, eu nunca vi tanto dinheiro de uma vez só. Nós tivemos um feriado de 15 de novembro, que o hotel estava lotado. Ele vai cortar mesmo, eu posso contar, né? O hotel lotado. O salário de recepcionista era 120 cruzeiros. E era muito dinheiro na época. Assim, mais do que o salário mínimo. E naquele 15 de novembro, o hotel estava cheio. O recepcionista da noite falou comigo assim: ô Valdir, o hotel está cheio. Isso dá prejuízo para a gente, porque esse pessoal de excursão vai tudo embora e não paga água mineral. E a gente aqui tem que pagar. O pessoal de excursão saía de fininho, né? Não acertava as pequenas coisas. Faz o seguinte, chega mais cedo, eu pegava às 8, aí você chega às 7 e me ajuda. E aí nós dividimos a gorjeta. Tá bom, né? E eu cheguei às 7 e fiquei 1 hora por conta desse recepcionista da noite. E ele falou comigo: eu fico com as excursões e você fica com as famílias. E a gente só de 7 às 8, né? Aí 8 horas ele juntou o caixa dele, porque aí chegou o meu companheiro, agora era o meu horário. E eu lembro que ele juntou o caixa, foi lá para dentro e falou assim: ó, fulano, cuidado aí, mão na consciência. Não, eu vou dividir direitinho. E aí dividiu direitinho e veio, chegou para mim e falou assim: ó, Valdir, sobrou 120. 60 para você, 60 para mim. Tá bom, né? Já estou no lucro, já ganhei o dia, o salário, era meio salário, aquele 60 ali, eu já estava. Aí começamos o nosso horário, eu e o companheiro. 5 horas da tarde a gente fechou o caixa, tinha mais 480 cruzeiros. 240 para o fulano, 240 para mim. E tudo era eu que tinha carreado, né? Porque o outro ficava só lá escrevendo no livro. Então ficou essa fama de, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que você precisa saber que tem mais. Né? A gente precisa ter ambições espirituais. A gente precisa saber o que mais que eu posso ganhar. Davi estava com essa visão. O que estão dando aí? Que farão ao homem que enfrentar o gigante? Aí quando deram as coordenadas para eles, eu topo. Eu topo. Menino. Vamos lembrar que ele é um menino de 17 anos, não é? Que não tem internet, que não tem celular, que não tem nada. Ele só sabe brincar de rodar a funda e jogar pedra. É o brinquedo dele lá no meio do mato, não é? A outra coisa que eu queria que você pensasse, né, é que ele tinha confiança em si mesmo, né? Autoestima no ponto. Vamos lembrar, tem 7 irmãos mais velhos do que ele. Ele é assim, ruivo,
não é? Todo enferrujadinho, cabelo vermelho, aquele negócio. Ele é diferente de todo mundo. Tão diferente que o pai nem lembrou que tinha ele quando Samuel chegou. Ah, tem um menino lá. Né? Tão assim, deixa ele para lá. E tão assim, tão aparente que o gigante falou, mas um menino assim de gentil aspecto. Ah, mas que pena matar um menino desse. E ele olhou para o gigante, eu não estou com pena não. Você pode estar com pena de mim, mas eu não estou com pena de você não. Confiança, ele chegou para Saul e disse, teu servo vai lá, eu vou lá enfrentar o gigante. Vou lá enfrentar o filisteu, não é? Ele não fala gigante, hora nenhuma, ele não vê problema, irmãos. Sabe, o problema nosso é que a gente vê problema em tudo, não é? E às vezes é só parte do treinamento. Deus está tentando te treinar para alguma coisa grande, não é? Uma outra coisa que você queria que pensasse comigo aqui é que ele sabe o que fazer. Ele tem estratégia, não é? Veja, quando lembro assim de estratégia, confiança, eu sei o que eu vou fazer, eu me lembro de Eliseu, não é? O rei da Síria, o Ben-Hadad, reúne o seu staff lá e diz, olha, tem um espião no nosso meio, tem um traidor aqui, porque todos os planos que a gente faz, o rei de Israel fica sabendo. Tem um traidor, só pode ser, não é possível. Eu armo uma emboscada e eles não caem, eles evitam. Monta outro esquema, todas as nossas estratégias. Aí um levantou o dedo e disse, rei, não é uma questão de traidor, não é espião nem nada. É que lá em Israel tem um profeta que até o que o senhor fala na sua cama de dormir, lá no seu quarto, ele sabe. Aí o que o rei disse? Vamos mandar prender esse homem. Não é? Vamos mandar prender esse homem? Ele acabou de falar e Eliseu já está sabendo. Não tem jeito. Sabe, tem gente assim que acha que vai ser desse jeito. Vamos mandar prender esse homem que eu quero ver. E aí, Eliseu está lá na sua casinha, lá no monte, e o seu moço lá acorda de manhã e vai arrumar as coisas lá e abre a porta e vê um exército cercando os montes e volta correndo para dentro. E meu senhor, que faremos? Tem um exército aí para prender o senhor, sabe? E acho que aquela foi a melhor noite que Eliseu dormiu, não é? Assim como para Daniel, a melhor noite que ele dormiu foi lá no meio dos leões. Sai daí, chega aqui, fazer um lugarzinho melhor aqui para dormir, não é? Tá, sabe? Davi tinha essa estratégia. Eu sei o que eu vou fazer. Tanto que quando o rei chamou, disse, veste a minha armadura aqui para você ir protegido, que ele vestiu aquela geringonça, e falou assim, o quê? Isso aqui não dá para guerrear não, não é? Isso não dá para trabalhar não. Tirou aquilo tudo, sei, do meu jeito, né? Porque do jeito do rei só serve para o rei, né? A armadura do rei é do tamanho do rei. Meu irmão, minha irmã, a experiência que Deus tem para você é do seu tamanho, né? E encaixa com você. Então, ele sabia o que fazer. Ele sabia. Uma última coisa para a gente encerrar, porque senão a gente não canta os parabéns para as irmãs e não desentorta aquela torta que está esperando ali, né, irmã? Né? A última coisa que... Eu tenho outras coisas que eu poderia anotar, mas é a antecipação. A Bíblia diz que quando Davi saiu, que o gigante se ajeitou, né, que aquelas... ajeita tudo, acerta tudo, né? As coisas lá, bota o elmo, né? Aquelas pontas assim, aquele negócio que só de olhar para ele metia medo. Davi, a Bíblia diz, ele se antecipou, né? Antecipação, eu estava olhando aqui e pensei, viu, Job, eu sei que serviu o exército, esteve lá com a coisa, a Bíblia diz assim,
não é? Que eles vão lá e ele se antecipa. Qual que é a antecipação? O Golias queria guerrear tipo infantaria, não é? Corpo a corpo, espada, escudo. E Davi foi com a artilharia. Não é? Ele se antecipou e tocou o obus dele lá, não é? O tiro de canhão dele lá, e botou o gigante no chão. Irmãos, às vezes é assim, a gente vai encolhendo, 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 até ficar pequenininho lá no canto. E Davi olhou a coisa e disse, não, aqui eu tenho que parecer maior do que sou, não é? E soltou a pedra. Pedras escolhidas, porque para ela escapar direito da funda, ela tinha que ser lisa, seixos lisos, rolados, cascalho rolado do ribeiro. Não podia ser pedra cheia de... Ele não tinha direito de falhar, essa é a verdade. Ele pegou 5 pedras, mas ele só tinha direito a uma. Não é? Ele tinha que acertar na primeira. Então, está aqui para a gente assim um desenho, um rascunho, não é um desenho, um rascunho de como é que você se torna um matador de gigante, né? Acho que esse é um bom título, né? Matador de gigante. Como você se torna um matador de gigante? Você começa sendo treinado com compromisso, né? Você não reclama, sim senhor, esteja disposto a dizer sim senhor. A Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. Não é os bravos, não é os valentes, os mansos, aqueles que vão levando a coisa de jeitinho, comendo pelas beiradas, quando vê o prato está limpo. Não é? Os mansos herdarão a terra. Sabe? A coisa mais gostosa disso tudo é saber que a gente tem Deus a nosso favor. Não é? Deus está a nosso favor. Deus tem um projeto que inclui a gente, não é? E eu queria que a gente pensasse compromisso, uma visão diferenciada. Quando eu penso em visão diferenciada, eu penso em Josué e Caleb. Josué e Caleb dão um relatório lá, eles estavam entre os 12 espias, você conhece a história, e eles deram um relatório positivo. E Caleb, olha só, gente, se o Senhor se agradar de nós, a gente vai comer esses inimigos como quem come pão. Durante muito tempo eu fiquei pensando nesse negócio, quem come pão? É só perguntar para o Juninho. Pode perguntar para o Juninho, que ele te descreve como é que come pão, né? Comer 4 pãozinhos de sal a seco, assim, né? Cortamos pedaços e comendo, e vendo televisão, é facinho para ele. Caleb olhou, se esses inimigos estão aí, ó, né? Então, o segredo para Josué e Caleb é se o Senhor se agradar de nós, e saber, essa é a única vez na Bíblia que tem essa expressão, se o Senhor se agradar de nós, a gente come esse inimigo como quem come pão. Amém? Então, eu queria deixar esse desafio, né? Começa com o compromisso, passa pela visão diferenciada, passa pelo desejo de prosperar. Não tem nada pior do que você olhar a coisa assim e falar, né? A gente até tem essas desculpas quando você entra numa fila de idosos no banco, em qualquer lugar, né? Ou na lotérica, você vai pagar contas lá e tem uma pessoa que vem fazer o serviço do mês, né? Você olha na mão dele assim, um tanto de coisa para pagar, e você vê o cara ficar 15 minutos, 20 minutos no guichê, e você fala assim, esse aí está contando tempo para aposentadoria de novo. Perdeu a pressa, já sabe que não adianta correr, não é? Então, tem gente assim. E Davi disse, o negócio para eu sair de trás daquelas ovelhas lá é prosperar. É descobrir onde é que estão as oportunidades e aproveitá-las. Não é? Então, passa por isso,
passa pela confiança em si mesmo, irmãos, não é arrogância não, é a certeza de que você está dentro do projeto de Deus e que Ele vai executar o projeto dele na sua vida. Amém. Né? A nossa confiança é nisso. Deus está no controle. Você não entende, a coisa está difícil, o pau está quebrando. Né? Alguém colocou lá na internet isso aí, o cara está montado no jumento e o jumento empaca na beira da cerca. Aí ele chama fala com o outro, só dá uma varada, dá uma lapada aqui, né? Dá uma lapada aqui. E o cara vai lá e senta a vara nas costas dele. Nas costas dele. Era no burro só, não era menina. Que coisa só. Deu uma lapada nas costas do cara. O cara desceu do burro e ficou rolando no chão lá, aquilo, sabe? Não é? Você tem que dar uma lapada no burro para ele andar para frente. É isso, não é? A outra coisa é isso aqui. Você tem que saber. Você vai entrar na empreitada sabendo o que vai fazer. Medir os riscos. Medir os riscos da coisa. Porque Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. Bom, dito isto, a gente para aqui, não é? Você levar para casa essas lições do processo de Deus para a sua vida. Deus tem um processo, um projeto, um plano, não é? Jó olha tudo no final e fala assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus desígnios, nada pode frustrar. Sabe? Planos, desígnios, desenhos, o nome que você der para a coisa, sabe? Ninguém pode frustrar. A única pessoa que pode atrasar isso é você dizendo não para Deus. Mas se você sair no fluxo dele, né? A bênção vem. Amém?